A ideia, seu Wilson, é a gente fazer uma aula que é inédita para o grupo, tá? Certo, maravilha. Então, como eu estava dizendo aqui, ainda antes da gravação, só tem pouquíssimos, né, que, como o senhor, estão adiantados, né? Então, tem o Igor, que está bem adiantado, Soraya também, que já fez mais de 30 aulas. O senhor está hoje na 11ª? É a décima aula. Mas eu 10ª aula recomecei. só. É a décima aula, mas eu recomecei que eu fiquei o período afastado por causa das cirurgias, né? Recomeçou assim, reforçando, mas o senhor já está lá É, na apostila então, intermediária e avançada, né? é, Então, a gente vai pegar da apostila intermediária, ok? intermediária. Isso. Abrir. Então, pode abrir o arquivo da apostila verde, né? Uhum. A apostilazinha aqui. E aí nós vamos subir. A gente já fez os distorcidos. Nós vamos fazer um exercício chamado meias palavras. A gente não fez esse ainda, né? Palavras, não. Meias Não, meio palavras. Você já palavra. ouviu um ditado que diz assim: para um bom entendedor, meia palavra é o suficiente? Sim, sim. É claro Já. que não é para esse contexto aqui, correto? Aham. Não é para Meias esse palavras. contexto. Gostei aqui. Mas acabou ficando até engraçado, né? Então, Uhum. meias palavras. O que o senhor entende como meias palavras? Em caso de conversa, ou melhor, quando a gente está falando sobre isso, é uma intenção, é que não precisa falar uma coisa, a frase Precisa falar inteira para a tudo. pessoa se identificar. Você É, em sabia inglês, que desculpa, a nossa linguagem ela identifica o que a gente pensa, né? Ou a maneira como a gente pensa. sim, a linguagem Então, corporal, gestual, né? então quando você diz meia palavra é o suficiente, é o lado direito que está treinado. Uhum. Pessoas intuitivas, elas pegam no ar, às vezes, como o senhor disse aí também, linguagem corporal, né? Mas aqui é porque, literalmente, nesse exercício, só tem metade da palavra. No caso aqui é literal, né? Literalmente falando, né? Essa aqui é um material em PDF, só Hum. aparece a Isso metade da mesmo. palavrinha. Uhum. Então, vamos ler a primeira linha em voz alta? Aham. Vidro, êxito, sagaz e frevo. A segunda, Mexer, senso, afeto, sutil. ok. Não é lá tão difícil, né? Não, Não. a princípio Então, não. metrônomo no quanto aí? Deixa eu pegar o metrônomo aqui. 40, 50, 45, ou mais ou menos. Tem até um celular aqui que dá para usar Já tem o só metrônomo, usar né? o metrônomo dele aqui. Quanto a gente coloca aí? Não sei, deixa eu ver. Aí tem uns mais de 40, acho que dá. Quer colocar 45? Pode ser, 45. Vamos tentar 45, né? Vamos tentar. Cada toque é uma linha até o final. Tá, Quando terminar, respire e me avisa. tá. Deixa eu só enquadrar aqui o. Pronto. Então pode começar? Sim, por favor. Tá. Lê uma vez. Lê uma vez. Está confortável o toque? Ficou muito difícil? Como é que Tá. foi, na sua opinião aí? Algumas poucas palavras eu dei uma enroscadinha aqui para entender o sentido, mas pouquíssimas. Tudo A bem, grande maioria é normalmente. tá. Não pode ir lá consultar, fica para uma próxima passada, desvendá-la, certo? Uhum. Certo. E aí, nós vamos fazer, claro, né?
esquerda, direita na folha 1. Aí o senhor vai, passa para a folha 2, né? Aí faz direita, esquerda, hiperventila, vai para a Uhum. folha 3, zigue-zague, é isso? Tá. Aí vai para a folha 4, esquerda, direita, e assim sucessivamente, não é isso? Uhum. É de baixo para cima Pode. também, né? Se quiser, de baixo para cima, esquerda, direita, de baixo para cima, direita, esquerda, de baixo para cima, zigue-zague, né? Estou fazendo Dá todos até esses para assim, para variar, para porque fazer salto ocular também. Eu gravei um vídeo ontem sobre salto ocular. Dá para fazer primeiro de uma linha, primeira, terceiro de outra. primeira e segunda, segunda e primeira, segunda ou primeira e quarta, segunda e quarta, quarta e primeira, Ah, primeira e tá. terceira, Eu né? acho que eu já fiz Terceira e com duplas primeira, palavras. isso. Aí numa aula vamos fazer isso também. Mas aí um dia, vamos supor, hoje, o senhor vai treinar do 1 ao 10 com o meia palavras. Uma 10 meias palavras. Tá, beleza. Fiz minha sessão, 10 minutos, posso fazer até mais de uma vez se eu quiser. E o Uhum. objetivo aí é percepção integral, leitura intuitiva, leitura com o lado direito do cérebro, tudo é a mesma coisa, certo? Uhum. Ou seja, o cérebro ele completa, ele deduz, ele identifica o símbolo, ou seja, eu meio que estou mudando a trilha de uso do cérebro. Ao invés de fazer uma leitura com o hemisfério esquerdo, que é cálculo, preto e branco, analógico, É né? exatas, né? Enxerga as letras, né? Ou seja, ao invés de ver o todo, ver as partes, não é isso? É racional. Eu vou usar o hemisfério direito, que no mundo moderno me dá mais vantagens. Por que que a China está em ascensão, o Intuição. Japão e países do Oriente? Eles usam mais o lado direito, a intuição, enxerga mais o global, não é? E também tem E aí a estão nessa adquirindo subida. Por para quê? ver, né? Porque hoje ninguém mais pode ser o dono da verdade. Então, hoje, você tem que descobrir pela intuição. Parece a Idade Média. Na Idade Média também era o empirismo. Era por tentativa e erro. Hoje em dia tem ciência? Tem, mas é tanta ciência que você não sabe mais o que é ciência e o que é fake news. É E aí você verdade. volta para a Idade Média do mesmo jeito. Você passa a fazer e vê se está certo. Uhum. É. Né? Você come ovo hoje, Sim, até bastante. ontem não podia comer mais de 3 ovos por semana. Tem essa Hoje você já história mesmo. sabe que comer 3 ovos por dia é essencial, É pouco? porque é o melhor alimento, um dos melhores do planeta, né? O melhor é o leite materno, não sei se o senhor gosta, é sua área, né? Sim. Depois do leite materno, o senhor lembra qual seria aí um dos melhores? Depois do leite materno é o ovo mesmo. O ovo, aí depois do ovo, Aí tem um monte, tem uma aí um infinidade, monte, como entra o óleo de coco, coco, né? o Os óleo de derivados do coco. coco, aí Uhum. entra o azeite puro do oliva, comido frio, A né? E gordura, de preferência ele armazenado em vidro escuro, né? eu tenho aqui a indicação do doutor lá do Ribeiro. Extra virgem, e por aí vai, correto? É, Mas o fato é que agora o senhor vai pular para o teu outro caderno o avançado, caderno avançado. Deixa e eu. nada adianta também essa nutrição tão elevada, tá? Aham. Se não fizermos uma ginástica cerebral eficiente. Então, existe na apostila avançada o respectivo exercício de palavras ou meia palavras, existe o respectivo com um texto cortado. Texto, Então, vamos pegar aqui um exercício respectivo. texto cortado? O nome é Texto diferente, é cortado? texto invertido. Ah, invertido. Página. Aqui, Tá na página 11. isso. Ah, tá. Isso. Fechou? Ou Deixa eu seja, tem só. 4 colunas, às vezes mais de uma palavra em cada linha. Achei. E o legal aqui é você poder treinar. É claro que amenizado, né? Vamos dizer aí, é igual vacina.
Você tem o vírus mais quebrantado, Uhum. atenuado, para que o organismo aprenda a combater. Então, aqui também, uma palavra está normal, a outra está virada. Uma Vejo. está normal, a outra está virada, É, tá? Ele também aquele serve para melhorar o lado direito do cérebro. Você não fez com ele ainda, fez? Não, esse não. Tá, Mas já li então a o senhor primeira vai. coisa. Ele também ativa o lado direito do cérebro. Como o senhor já fez o texto distorcido, e ele vem na sequência, nós vamos pegar esse, Uhum. Tá, tá? Então, o senhor vai pegar o número 1, vai ligar o metrônomo no 40, e vamos ler uma vez. tá. Esse aqui eu vou ter que usar outro celular. Tá com 3% esse aqui. Mas vamos ver. Ok. Eu não consigo ligar aqui porque o Google Meet anula, né, o som, né? Tá. Não, mas acho que dá aqui. Está um pouco mais difícil, algumas palavras. Por quê? Porque o nível, né, de abordagem com o lado direito do cérebro é mais complexa, né? Ou Esse seja, é. se eu lhe mostro uma caneta assim, vou esperar só concluir para eu te mostrar direitinho, né? Pode perder o toque, né? Se ele estiver muito fora da visualização da linha, aí tem que baixar para o 35. Na primeira leitura, tudo bem, mas aí na segunda tem que baixar para o 35 ou para o Eu 30. terminei, eu terminei, mas eu pulei muitas coisas. Esse aqui eu É, tive, eu vi tem que. aqui, deu para ver, deu para ouvir o toque daqui. Então, olha só, você tem aqui, né? Caneta. Se eu te mostrar assim, você entende que é caneta. Sim, Se eu lhe mostrar assim também. também. Se eu lhe mostrar assim também. Uhum. Se eu mostrar assim também. É, É mais desde que difícil, eu, né? se eu não ver, Tá vendo só a pontinha, se eu né? quebrar um pouquinho assim pro lado, eu consigo ver com uma caneta, mas se olhar só a ponta, não. Mas por que que você enxerga a caneta independente do jeito que eu mostro? Que é porque eu vejo a grande maioria, Que você vê o boa todo. parte do corpo, né? Você vê o todo, né? É, viu todo. Uma boa parte do Quando corpo. a gente lê o todo. Então, a tendência às vezes não é isso, No às seu vezes tenta. caso, como já treinou há algumas semanas, em especial essa é a 10ª, no seu caso, mais do que as outras pessoas, o senhor vê o todo. Mas a grande maioria, principalmente quem nunca fez nada de leitura dinâmica, é ler letras e sílabas. Então, as pessoas mal conseguem treinando ler palavras. Se eu leio a palavra toda, concorda que tanto faz se a palavra está em pé, se É, deitado ou de lado, se eu leio da é. esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ou como em japonês, em colunas. Uhum, Então, é verdade. aqui o que acontece? Como a palavra está de cabeça para baixo, ou eu realmente vejo a palavra como se fosse uma caneta, ou seja, vendo o todo, ou eu vou ter dificuldade. E o senhor, de É, fato, teve. Se fosse um texto assim, arrumadinho, o senhor leria lá pelos 70 com ppm. certeza. Mas como a palavra está deitada e é obrigado a ler a palavra toda, porque não dá É. nem tempo de você tentar dar uma viradinha assim, nem que for com a Não, esse cabeça, não dá. Não dá. ou seja, eu sou obrigado a ler com o hemisfério direito do cérebro. Uhum. É, algumas palavras fiquei enroscado aqui com algumas mesmo. Exato. Mas por quê? Porque é novidade. O senhor nunca fez esse módulo, que é o É. módulo da sua semana, é o da 10ª semana, mas o senhor tem mais quantas aulas? Tem mais 10. Então tem mais 10 desafios Mais aí, 10. mais 10 brincadeiras, sessões como essa que vamos provavelmente gravar quase que todas, né? Mas
o legal, né, é que agora que é a parte mais interessante do exercício, não é a leitura. E Certo. provavelmente, depois desse bate-papo longo, né, se eu não lembre mais nada, mas eu vou torcer para que o senhor consiga me trazer pelo menos uma ideia, usando o conceito do professor de Harvard, Miller. Ele fala sobre a teoria do 7 mais ou menos 2. Certo. Eu me lembro do início do texto, assim, dá para falar alguma coisa assim. Calma, A ó, o que é felicidade. 7 mais ou menos 2? Eu tenho que me trazer uma ideia que tenha 7 palavras, no máximo 9, no mínimo 5. Uma Aham, ideia, tá? Vou certo. dar um exemplo. Não é? A felicidade sempre foi alvo do ser humano. 8 palavras. Então, É, 7, no fica máximo fácil. 9, no mínimo 5. Sim, Falei 8. certo. Uma outra ideia do texto. A felicidade é um estado de espírito durável. Tá. A felicidade pode ser Pode ser. um estado de espírito. 8. Né? E se quiser, durável, 9. Porque tem Certo. durável aqui. Tem Né? Ó. durável, eu falei. Esse texto fala sobre a expectativa da felicidade. Sim, também. É uma outra ideia. É. É claro que depois que você tiver treinado, porque o George Miller diz que isso é mágico, né? Falar, se expressar, fazer resumo e tentar memorizar informações que tenham no 7 ou esteja configurado em 7 mais ou menos 2. Ele diz que é mágico, diz que o cérebro absorve igual esponja absorve líquido. Mas é um modo diferente, né? Pelo menos a gente fica bem É curioso. o que se diz aí, é a raiz do que o Tony Buzan desenvolveu, né? Chamado mapa mental. Uhum. Já ouvi falar Tá? bastante. É a base do mapa mental que faz uma raiz, né, como uma rede de ideias apenas utilizando palavras. Porque você já ouviu também aqui que a leitura dinâmica não lê palavras, lê ideias. Exatamente, já vi Então, também. vamos ler de novo. Lembra que nesse eu faço 10 minutos a mesma folha? Uhum. 10 minutos na mesma folha, me lembro. A não ser que eu esgote o exercício, tá? Certo. Aí eu posso pegar a folha 2. Então, um dia eu vou treinar com palavras de 1 a 10, termina, respira, vira, termina, respira, vira, esquerda, direita, esquerda, zigue-zague, direita, esquerda, zigue-zague, correto? E no Certo. outro dia eu vou pegar um ou dois, no máximo, textos desse caderno avançado. Ah, tá. Palavras invertidas primeiro, ou meias palavras, que é o que a Meias gente fez. palavras, meias Meias palavras, palavras, né? 1 a E o 10, texto invertido, que tem o mesmo objetivo. tudo uma folha. Leitura com o lado direito do cérebro, percepção integral, né? Leitura Uhum. intuitiva. São os mesmos nomes para as mesmas técnicas. Certo. Vamos ler a Texto segunda invertido. vez? Uhum. Só que agora o metrônomo vai para o 35 ou para o 30? Eu acho que eu vou pôr no 30, porque o 40 foi um pouco, né? Maravilha. Lembrando que, ao final, tenho que trazer uma ou duas ideias pela técnica do Miller. Tá, Se você aprendeu a ferramenta do Miller, nunca mais você vai querer estudar de outro jeito. maravilha. Testar. Valendo. Só que é bem difícil, né? Uhum. Hoje o cérebro da Soraya fez até nó treinando com esse método. Ela falou, professor, hoje a aula valeu. Olha que ela já fez 30 aulas. Deu nó aqui na minha cabeça. É, parece que dá nó mesmo. Valendo.
Terminou, hiperventila, né? Uhum. É. É, Duas ideias. Ele de cabeça para baixo é mais chatinho mesmo. bem chatinho. Os Quando filósofos treinar sozinho, desculpa, seu Gilson, quando for treinar sozinho, às vezes uma ideia é o suficiente. Mesmo que eu tenha mais ideias, eu posso ler, falo uma ideia, leio de novo mais uma ideia, leio de novo, porque eu vou estar treinando o fisiológico e o cognitivo. certo. Tá, então, uma ideia. Quiser contar as palavras na mão, Atualmente, filósofos, atualmente, filósofos filósofos preferem preferem. usar a palavra ah, Ah, simbólica. Não, seria assim. simbólica. Viu que trava? É, Vou trazer essa ideia, tá? A filosofia atribui, tá, o estilo de vida como felicidade. 9, sim, seria bom. É tá? verdade. Outra ideia. A felicidade consiste A sentimentos de felicidade plenitude, consiste... em sentimentos de plenitude e satisfação, Tá bom, né? Hum, tá. Outra ideia, tá? Para a gente encerrar até a aula hoje, ó. A felicidade também é alvo de estudo da religião. verdade. Não tem isso aí? Entendi, tem sim. A felicidade é um estado de plenitude permanente ou temporária, aí passa uma, tá? Temporária. Uhum. Então seria um estado de plenitude que parece que vai durar para sempre, né? Ele marca como Aprofundando aqui, durável. de acordo com o texto, né? Quando você está com sentimento de felicidade, ele parece ser completo para sempre, né? Durável, É, no tá? texto desse, o Então objeto sempre do texto tentar é durável. trazer ideias assim, papum, resumidas, certo? Entendi. Então, esse é o Funciona dessa método forma. Miller, tanto para fazer resumo, quanto para poder explicar, gerar conceitos, entender conceitos. Quanto mais eu conseguir fechar uma ideia ou um conceito com poucas palavras, mais fácil vai ser para o cérebro pregar, criar uma associação, uma sinapse sobre aquilo. Ah, é verdade. Pegar a É como ideia se eu principal. pegasse a ideia e guardasse no meu mosaico. Mosaico é Uhum. uma tela onde eu guardo as minhas fotos, né? Então, Sim, geralmente, o sim. mosaico, né, é um quadro cheio de fotos, ou seja, o Uhum. mosaico mental é onde eu prego as minhas ideias. E sempre tem uma de Fechou? destaque, né? Tem. Várias, tem aquelas fotos que você gosta mais, tem aquelas que Uhum. você coloca mais no centro, É. né? Uma ideia, às vezes, você coloca uma foto perto de uma outra que tem mais a ver, Uhum. É verdade. tá? Então, é É. isso. Vou fechar a gravação, né? Foi Certo. fantástico aqui, acredito que vai ajudar muita gente na mentoria, né? Porque Acredito que está avançado e o povo é extremamente curioso. Então, quando fala que é aula nova, eles vão lá correndo para assistir, aí é né? bem interessante, né? Desperta a curiosidade mesmo Você da viu que nós gente. vamos editar esse conteúdo e colocar em vídeos dentro de um Certo. site? Uhum. Eu já vi, sim. Isso, só que lá é todos com os cortezinhos, tudo arrumadinho, bonitinho por tema, né?